Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nosso encontro de quarta-feira, Teologia de Wesley. Nós estamos examinando o sermão sobre a cura da maledicência. Que alegria falar com você, Deus te abençoe. Você que está ouvindo ao vivo, você que vai assistir no YouTube, no WhatsApp, Deus te abençoe rique e abundantemente. Você que vai assistir outro horário também, seja bem-vindo. Amém? Ao vivo está a Terezinha Otero Neri. Quem mais está ao vivo? Tem duas pessoas. O Rômulo, a paz, querido Rômulo. Deus te abençoe, meu amado sobrinho, nosso pastor Rômulo. Nathalie, a paz do Senhor Jesus. Maria Regina e Carlos. Glória a Deus. Quem mais está ao vivo com a gente hoje à noite? Hoje, quarta-feira. Glória a Deus. Maria Regina, Carlos. Bênção do Senhor. Que bom que vocês já chegaram para o nosso último momento, não é? Patrícia, Tininho, a paz do Senhor Jesus. Nosso último momento sobre a teologia de Wesley, no mês de junho. Que alegria! Tem sido uma bênção grande a gente estar conversando sobre a teologia de Wesley. Agar, Deus te abençoe, querida Agar. Claudinha, Deus te abençoe, Claudinha. Que bênção, né? Vamos então orar para a gente começar nossa noite maravilhosa com a teologia de Wesley. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo conosco, pela oportunidade de parar para aprender, parar para estudar, parar para crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos e irmãs, Priscila Brandão, a Herodia e o Davi, e todos que já entraram e estão entrando. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre o sermão de John Wesley, o sermão sobre cura da maledicência, né, o sermão 49. E nós falamos na introdução desse sermão, Wesley explica o que é maledicência. Esse sermão tem uma introdução e tem 3 partes, né? Hoje é a última parte. Amém? Querida Daiane Mota, Herodia, glória a Deus. Então, na introdução, John Wesley explica um sermão pregado no século XVIII, mas muito atual. Querida irmã Conceição, Mazin, Deus te abençoe. Amém? Ele diz o que é maledicência. Maledicência não é você falar mentira. Maledicência não é você fazer calúnia. Maledicência é você falar uma verdade pelas costas de alguém. Você viu alguém pecando, ou alguém pecou contra você, você viu alguém errando, ou alguém errou contra você, você vai e conta esse erro e esse pecado para alguém. Você não está inventando, você está compartilhando. Seja bem-vinda, Jussara Tex. Você está compartilhando o mal que você viu alguém cometer ou o mal que alguém cometeu contra você. Então você foi a uma outra pessoa, uma terceira pessoa e fez esse comentário. Essa pessoa pode ser o teu marido, teu amigo, teu colega de trabalho, teu irmão em Cristo, não é? O nome disso é o pecado da maledicência. E por que ele fala de cura da maledicência? Porque a maledicência passa a ser uma doença, não é? Uma doença espiritual, uma doença psicológica. E amado Paulo César, Carmen, Deus abençoe, não é? Então a pessoa que está doente pela maledicência, se ela vê alguém pecando, ou se alguém peca contra ela,
ela começa a espalhar isso dentro de casa, dentro do carro, caminhando. Ela leva essa pessoa para o café da manhã, leva a situação para o almoço, vai caminhar com alguém, comenta sobre isso. Então, todas as vezes que eu comento o pecado de alguém que cometeu, ou que cometeu contra a minha pessoa, ou que cometeu contra alguém, toda vez que eu comento esse pecado, eu estou praticando a maledicência. Né? Então, a maledicência. E o Wesley, ele se apropria do que Jesus nos ensina, querida Eni, querida Armanda, não é? Jesus nos ensina o quê? Nós temos o texto de Mateus 18, do 15 ao 17, que é o texto que o Wesley vai trabalhar. Então, o Wesley vai dividir o sermão dele em 3 partes, nas 3 partes, Silvia, que Jesus apresenta. Então, se eu ver alguém pecando, ou se alguém peca contra mim, eu tenho que dar 3 passos. O primeiro passo, foi a primeira parte do sermão que nós lemos, é você ir diretamente à pessoa. Se você viu a pessoa pecando, se você crê que a pessoa errou, ou se a pessoa pecou contra você, o primeiro passo é ir até a pessoa. Não é falar com o pastor, não é falar com o teu discipulador, não é falar com o teu cônjuge, é você falar com a pessoa. Não é? Se a pessoa não aceitar, então você vai pegar 2 ou 3 pessoas, né? 1 ou 2 pessoas, desculpa, e você vai levar essas pessoas como testemunha para conversar com ela, para tentar levá-la ao arrependimento. O Wesley diz sempre no espírito de amor, de mansidão, de carinho, de humildade, de interesse sincero, não é? Nunca numa visão didática, ritualística, se colocando superior ao outro. Não, mas se eu vi o outro pecando, e se eu sei que o outro pecou, né? Ou o outro peca contra mim, o primeiro passo é ir àquela pessoa. Não é ir ao pastor, não é ir no grupo de oração, não é ir no gabinete pastoral para falar nada disso. Vá a ela. Olha, eu vi você pecando, ou você pecou contra mim. Em espírito de amor, brandura, humildade, serenidade. Se a pessoa não aceitar, e geralmente ela não aceita, querido Reginaldo, o que você vai fazer? Você vai pegar 1 ou 2 testemunhas e vai levar com você. Você vai até aquela pessoa com as 2 testemunhas, não é? Essas testemunhas têm que ser pessoas santas, coerentes, amáveis, humildes, não é? Pessoas que não sejam maledicentes, para ir confrontar essa pessoa em amor. Se essa pessoa não aceitar, aí você vai dar o terceiro passo, que é o estudo de hoje, terminando então a cura da maledicência. Então, amado, escuta bem. Se eu vejo alguém pecando, ou se alguém peca contra mim, e eu falo com outra pessoa, eu estou pecando o pecado da maledicência. Eu estou dando lugar ao diabo. Eu estou dando legalidade às trevas. Então, se eu vejo alguém pecar, ou se alguém peca contra mim, e eu levo para uma terceira pessoa isso, e não sigo os passos de Jesus, então eu estou pecando o pecado da maledicência. E Jesus nos ensina como vencer esse pecado da maledicência em Mateus 18, 15 a 17. Se eu vejo alguém pecando, ou se alguém peca contra mim,
eu devo ir falar com essa pessoa diretamente. Se ela não aceitar, levo uma ou duas testemunhas. Se ela não aceitar, Jesus diz, leve à igreja. Então agora que a gente vai ler o sermão de Wesley, nessa terceira parte, tá bom? Fiz a introdução e se você quer ouvir os outros, estão aqui no nosso Facebook. É só descer, rolar ele até quarta-feira passada. Tá aí o terceiro estudo, depois o segundo e depois o primeiro. E esse agora é o quarto e último, tá bom? Terceira parte do sermão, que a gente fez a introdução, primeira parte, segunda parte e agora a terceira parte. O Wesley diz assim: para que possamos ser inteiramente instruídos neste grave negócio, nosso Senhor nos deu ainda outra direção. Então tem uma direção, duas, terceira direção. Se não os ouvir, disse Jesus, então, e não antes disso, dize-o à igreja. Esse é o terceiro passo. Tudo bom, Rodrigo Sardinha Hermes? Estamos estudando o Teologia de Wesley, a cura da maledicência. Então, o primeiro passo é você ir à pessoa. Se a pessoa não te ouvir, o segundo passo é você levar testemunha. Se a pessoa não ouvir, o terceiro passo, e só agora, nesse terceiro passo, não antes, você então leva à igreja, não é? Esse é o terceiro passo. A Wesley diz assim, Rodrigo, toda questão é saber-se como esta palavra, a igreja, deve ser entendida. O que seria, Reginaldo, levar à igreja? Não é? O que é levar um problema para a igreja? Não é? Eu vi alguém pecando, ou alguém pecou contra mim, eu fui a pessoa não aceitou. Eu levei uma testemunha, a pessoa não aceitou. Então agora eu vou levar à igreja. Aí Wesley diz, como essa palavra, a igreja, tem que ser entendida. Então preste atenção à explicação que ele dá. Mas a própria natureza do caso determinará, fora de qualquer dúvida, não é? O que significa essa palavra igreja. Não poder dizê-la à igreja nacional, a toda a comunidade chamada Igreja da Inglaterra. Nem isso responderia a qualquer finalidade cristã se o pusesse fazer. Se você pudesse levar o problema daquela pessoa a toda a igreja, não é? Ainda assim não ia resolver o problema. Esta não é, portanto, a significação da palavra, a igreja. Nem poder dizê-lo a toda a comunidade do povo da Inglaterra com quem está mais imediatamente relacionado. Né? Na nossa questão metodista, a igreja regional, a igreja distrital. Nem, na verdade, teria isso qualquer finalidade boa. A palavra, portanto, não se entende assim. Não responderia a nenhum fim apreciável com tais falhas de todo membro individual à igreja, se assim quiserem chamá-la, a congregação ou a sociedade reunida em Londres. Então não é reunir toda a congregação da igreja, local onde eu frequento, e contar o pecado daquela pessoa. Não é isso. Olha o que Wesley ensina. Resta dizê-lo ao presbítero ou presbíteros da igreja, aqueles que são os pastores do rebanho de Cristo, a quem ambos pertenceis, que velam sobre a tua alma e sobre a dele, como os que devem dar conta. Não é? Então, querido Gessé, Deus te abençoe, Wesley, na sua teologia prática, ele entende que quando Jesus diz,
quando alguém pecar, vá a essa pessoa. Não cometa maledicência. Se você viu a pessoa pecar ou ela pecou contra você, não cometa maledicência. Vá à pessoa. Se a pessoa não aceitar, leve Paulo Roberto testemunhas. Se a pessoa não aceitar, leve à igreja. Wesley, na sua teologia prática, ele entende que levar à igreja não é expor a pessoa a um concílio, ao culto da igreja, não. É você levar aquelas pessoas que são responsáveis pela igreja. É nesse momento que você leva ao pastor, à pastora, ao presbítero, à presbítera, né? Que eles sim representam o cuidado da igreja, o cuidado pastoral. É muito interessante isso, né? Olha que coisa. É isso que poderia ser feito se pudesse sê-lo convenientemente, na presença da pessoa determinada e, é claro, ainda com toda ternura e amor, que a natureza do caso se admitisse, né? Então você foi a pessoa, ela não aceitou. Você levou uma testemunha, ela não aceitou. Então leve o caso à igreja. Procure o seu pastor, seu presbítero e conte o que aconteceu. Conte todo o processo, né? Leve o pastor até essa pessoa. Pertence propriamente o seu ofício determinar as coisas relativas à conduta dos que se encontram sob o seu cuidado e repreender segundo o vulto da ofensa, com toda a autoridade. Então, o pastor, né, que tem o cuidado sobre essa pessoa, segundo o seu ofício, né, ele tem que repreender com toda a autoridade. Quando, portanto, tiveres feito isso, terás cumprido tudo quanto a palavra de Deus ou a lei do amor requer de ti. Agora já não é participante do seu pecado, mas se ele perecer, seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, se você viu alguém pecar ou alguém pecou contra você, não fale do pecado dessa pessoa para ninguém. Isso é maledicência. Isso é um pecado. Jesus diz, vá para aquela pessoa, conversa com ela. Se ela não aceitar, leve testemunha. Se ela não aceitar, leve à igreja. O que é a igreja aqui? É toda a congregação reunida? É expor a pessoa a toda a congregação? Não. É levar ao pastor. É agora que leva ao pastor. Para que o pastor possa chamar essa pessoa e repreender essa pessoa, né? Ajudar essa pessoa a sair desse abismo. Se você seguir todo esse processo, John Wesley diz, agora você já não é participante do seu pecado. Mas se ele perecer, o seu sangue será sobre a sua cabeça, né? Ou seja, se ele quiser continuar no pecado, se ele morrer no pecado, ele vai dar conta do seu próprio pecado. Porque não aceitou você ter ido nele. Não aceitou um testemunho. Uma testemunha que você levou. E não aceitou a igreja, ou seja, a autoridade da igreja, né? Então você já não tem mais o que fazer pela pessoa. Seja também observado, Wesley diz, aqui que este e não o outro é o terceiro passo a ser dado e que devemos dá-lo na sua ordem em relação aos outros dois, não antes do segundo e muito menos do primeiro, a não ser em algumas circunstâncias de todo excepcional, né? Então, levar o caso para o pastor é o terceiro passo. O primeiro passo é você ir direto àquela pessoa. O terceiro passo é você levar uma testemunha. O terceiro passo é você levar ao pastor que representa a igreja. Na verdade, em um caso, o segundo passo pode coincidir com este. Pode ser, de algum modo, um eu mesmo.
o presbítero ou os presbíteros da igreja podem estar tão relacionados com o irmão ofendido que põem de lado a necessidade e supram o lugar de uma ou duas testemunhas, de modo que pode bastar dizê-lo a eles, após terem falado do teu irmão, entre ti e ele só. Então Wesley diz, existe caso específico que você não precisa levar uma e duas testemunhas. Você falou com a pessoa não aceitou, então você já pode levar ao presbítero. Esse presbítero representará essa testemunha, os presbíteros representarão essa uma e duas testemunhas, né? E ao mesmo tempo representará a igreja. Então, em caso específico, essa testemunha que você levaria poderia ser o próprio pastor, não é? Agora, o que acontece quando você tiver feito todo esse processo? Você viu alguém pecar, ou alguém pecou contra você, e você fez esse processo. O que vai acontecer, Cássio Campos? O que vai acontecer, Márcia Valéria? Não é? O que vai acontecer? Deixa eu ver quem mais está aqui em cima. Paulo Roberto Cuco. Né? O que vai acontecer? Olha o que o Wesley diz. Quando tiveres feito isso, terás libertado a própria alma. Eu, que vi alguém pecar, eu, que alguém pecou contra mim, quando eu sigo esse processo de Jesus, eu tenho duas opções, né? Uma opção é ir para a maledicência. É falar do pecado que a pessoa cometeu para o meu cônjuge, para as pessoas da igreja, para o grupo de oração. Eu já falei no primeiro dia aqui que eu, como SD, né, eu fui superintendente distrital da Igreja Metodista, eu tive que ir num concílio, né, que estava uma confusão terrível na igreja, porque alguém levou para o ministério de oração o pecado de um irmão, ou um possível pecado de um irmão. Isso virou uma fofoca, né? Então, em nome da oração, a gente comete o pecado da maledicência. Eu não posso contar o pecado de ninguém para outra pessoa. Não posso. Senão estarei pecando o pecado da maledicência. Maledicência não é falar mentira, não é inventar, não é falar calúnia. Maledicência é você relatar o pecado de alguém para outro. Seja para o marido, para a esposa, para o caminhante da rua, seja para quem for. Né? E tem ambientes que ficam pesados, gente. A pessoa está almoçando, está jantando, tomando café da manhã, tomando café da tarde e está comendo. O fulano de tal fez isso, o fulano de tal é assim, o fulano de tal não tem comparecido à igreja, o fulano de tal, né? Isso destrói o ambiente espiritual. Atrai pesos espirituais para a nossa vida. Né? O fulano de tal errou comigo, falou de mim, o fulano de tal me comprou um produto e não me pagou, o fulano de tal está me devendo, o fulano de tal foi agressivo comigo, o fulano de tal não olhou na minha cara. Né? Ora, se o fulano de tal não olhou para você e você fala com outra pessoa sobre isso, você está cometendo o pecado chamado pecado da maledicência. Né? E o que você mais vê hoje, gente, no meio evangélico, no meio cristão, seja protestante, seja reformado, o que mais você vê é o pecado da maledicência. A pessoa vai para a internet descaradamente falar dos outros. Aí cita nome, cita isso, cita aquilo, não é? Então você vai ver grandes pregadores, até a pessoa mais simples da igreja, cometendo esse pecado, chamado pecado da maledicência. Um pecado que destrói nossa mente, que gera ansiedade. Se alguém pecou contra você, você tem dois modos de tratar isso. Cometer o pecado da maledicência ou seguir o evangelho. No evangelho você vai até a pessoa, se ela não aceitar,
você vai pegar uma ou duas testemunhas. Se ela não aceitar, você vai levar para a igreja, para o pastor, para o gabinete pastoral, para que essa pessoa seja confrontada. Depois que você seguiu todo esse processo, Wesley diz assim, olha, quando tiveres feito isto, terás libertado tua própria alma. Tua própria alma. Se ele não ouvir a igreja, se persistir em seu pecado, seja para ti como um gentil ou publicano, diz Jesus. Não tens obrigação de pensar dele nada mais, a não ser quando o encomendares a Deus em oração. Você já fez a tua parte. Não precisa pensar mais nada. Fulano está em pecado? Já fiz a minha parte. Seguiu o evangelho. Segui o processo pedagógico de Jesus. Pastora Deise, Deus te abençoe, né? Então, seguir o processo pedagógico do Senhor Jesus. O Wesley diz assim, não mais precisas falar dele, mas entrega-o a seu próprio Senhor. Se eu vi alguém pecar, ou se alguém pecou contra mim, eu fui até ele, ele não aceitou, né? Eu levei uma ou duas testemunhas, ele não aceitou. Eu levei à igreja, ou seja, falei com a pastora Deise, ele não aceitou, então eu vou agora entregá-lo ao Senhor. Não tem mais o que fazer. Jesus diz assim, olha, seja ele para ti como um gentil ou publicano. Uma pessoa perdida, né? Uma pessoa perdida, não é? Nós vamos chegar nesse ponto aí, Conceição. Uma pessoa desabafando comigo disse, agora lavei a alma, né? Então, o Wesley vai falar sobre isso, o que significa isso já já. Então, se eu fiz todo o processo, não é, que o Evangelho ensina, então terminou. Terminou a minha parte. A pessoa aceitou ou não, não aceitou, vou encomendá-la a Deus, está na mão do Senhor. É um gentil, é um publicano, não é? Não tem mais o que fazer por ela. E aí, amados irmãos, olha o que o Wesley diz. Deves ainda, em verdade, assim como a todos os demais pagãos ardentes, deves ainda, assim como a todos os demais pagãos ardentes, terna boa vontade, né? Ou seja, é um ímpio que precisa ser ganho para Jesus. Deve-lhe cortesia e, segundo as ocasiões se apresentarem, todos os serviços de humanidade. Não vai tratar a pessoa com brutalidade, vai continuar tendo cortesia e tudo que a pessoa precisar no que diz respeito a serviço de humanidade, você vai estar ali para ajudar a pessoa. Se ela precisar de um copo d'água, você vai dar um copo d'água. Se ela precisar de um curativo, você vai dar o curativo, né? Você não é porque o outro pecou que você vai perder a cortesia, né? Não se rebaixe porque alguém pecou contra você. Não desça no nível dela. Não grite com aquele que grita, né? É muito interessante isso. Mas aí o Wesley diz, você vai ter cortesia e sempre que for necessário vai ter serviço de humanidade, mas não tenhas amizade, nenhuma intimidade com ele, nenhuma outra relação do que a que deves ter com um gentio conhecido como tal, né? É interessante isso, amado. Eu vou ter cortesia, eu vou ajudar no que for necessário. Agora tem pessoas que continuam tendo amizade com aquele que continua no erro e não aceita ser corrigido, né? Não aceita ser corrigido. A pessoa continua tendo amizades prazerosas nas coisas do mundo, né? Wesley diz. Agora, olha a conclusão que Wesley faz com relação
a, a maledicência, né? Porque nós não estamos tratando com o pecado do outro, nós estamos tratando com o nosso pecado. Porque se eu vejo alguém, né? Olha que lindo. Se eu vejo alguém pecando, ou alguém peca contra mim, o meu pecado será eu compartilhar o pecado do outro que eu vi ou ouvi para frente. Seja num grupo de oração, seja almoçando, seja caminhando, seja numa academia, onde eu for. Se eu compartilhar o pecado de alguém, né, eu estou pecando com o pecado da maledicência, querido. Não é? Ó, o fulano de tal peca sim. Não é? Eu lembro que uma vez, pastora Deise, eu estava dormindo no alojamento com outros pastores. E fazia muito mal não para mim, mas para os outros pastores também, um determinado pastor que ele abria tudo o que acontecia no gabinete pastoral, né? Como eu estava iniciando o meu processo pastoral, faltou em mim maturidade. Se fosse hoje, eu ia obedecer o que o Wesley determina aqui. No sentido de falar assim, não fale nada do que você ouviu no seu gabinete pastoral. Deixe de ser fofoqueiro. Deixe de ser maledicente. A pessoa ia me odiar para sempre. Mas nós não fomos levantados para agradar as pessoas. Nós somos levantados para agradar a Deus, né? Então, muitas vezes, para agradar o mundo inteiro, a gente vai fazendo concessões e a gente vai negociando valores inegociáveis, né? Então, a maledicência é eu compartilhar o erro do outro, sem seguir esse processo ensinado por Jesus, né? Então, olha como é que Wesley termina o seu sermão. Ele diz assim: mas se esta é a regra segundo a qual os cristãos andam, qual é a regra, pessoal? Ir na pessoa, levar uma ou duas testemunhas, se não der certo, levar à igreja. Olha a frase que ele faz, gente. Mas se esta é a regra segundo a qual os cristãos andam, qual é a terra onde vivem os cristãos? O Hélio está dizendo assim, né? Eu não vejo, nunca vi isso. Nunca vi isso. Não é? É interessante que a gente está falando de alguma coisa, pastora Deise, que não acontece na igreja. Não acontece na vida dos cristãos. O que acontece na vida dos cristãos é a maledicência, é a calúnia, é a fofoca, é isso que acontece. E o Wesley faz uma palavra assim com uma ironia tremenda. Ele diz assim, ó, mas se esta é a regra a qual os cristãos andam, qual é a terra onde vivem esses cristãos? Porque eu não vejo ninguém fazendo isso como Jesus ensina. Wesley diz, uns poucos tu pode possivelmente encontrar, espalhado aqui e além, que tomam como dever de consciência observá-lo. Talvez você ache até uma ou duas pessoas que cumprem esse preceito do Evangelho. Mas quão poucos são. O Wesley está falando isso no século XVIII e eu estou falando do século XXI. Ó, 18, 19, 20, 21. 3 séculos depois. É raro alguém fazer isso. É raro um pastor não ser maledicente. É raro uma esposa de pastor não ser maledicente. É raro um membro da igreja não ser maledicente. É raro um ministro de oração não ser maledicente. É raro um ser humano não ser maledicente. Sempre estamos comentando sobre a vida dos outros. O raro é não comentar.
não é? O raro é não comentar. E o Wesley diz assim: quão esparsamente andam atirados sobre a face da terra. É onde se encontra qualquer comunidade cujos membros universalmente andam segundo aquela regra. Onde? Onde se encontra uma comunidade, uma igreja, onde os membros vivem essa regra? Podemos encontrá-la na Europa? Ou para onde irmos além, na Grã-Bretanha ou na Irlanda? Onde? Onde tem uma comunidade que as pessoas seguem essa regra? Onde? Não é? Ele está perguntando onde? Temo que não. Temo que após procurá-la ao longo desses reinos, tenhamos procurado em vão. Wesley diz assim: dificilmente na Europa, seja Inglaterra, Grã-Bretanha, Irlanda, procure uma comunidade que vive isso, gente. Wesley diz assim, há 3 séculos atrás: penso que vou procurar em vão. Olha que grito que Wesley dá, Deise, pastora Deise. Ai do mundo cristão, ai do protestantismo, dos cristãos reformados. Ó, quem se levantará comigo contra o maligno? Quem tomará o partido de Deus contra os maledicentes? És tu o homem? Wesley diz assim: ai do mundo cristão, ai dos protestantismo, dos cristãos reformados. Ó, quem se levantará comigo contra o maligno? Quem tomará partido de Deus contra os maledicentes? És tu o homem? Wesley vivia isso. E ele estava desesperado, angustiado, porque ele não via isso na igreja. O que ele via na igreja era maledicência. O que ele via nas famílias é maledicência. Seja na igreja ou fora da igreja, o que mais existe é a maledicência. Os jornais vivem da maledicência. Amados irmãos e irmãs, que coisa, hein? Que coisa terrível, que coisa terrível. Wesley está muito angustiado. Queres ser, pela graça de Deus, um dos que não se deixam arrastar pela torrente? Ele está perguntando a cada um de nós. Queres ser, pela graça de Deus, um dos que não se deixam arrastar pela torrente? Eu quero, em nome de Jesus. Estás firmemente resolvido, sendo Deus teu amparador, a partir dessa mesma hora, a colocar vigia permanente, vigia diante da tua boca e guardar a porta dos teus lábios? O Wesley está fazendo um apelo, hein? Quem quer essa noite colocar um guarda na sua boca e um vigia nos seus lábios, levante a mão. Ele está fazendo um apelo, gente. Desde essa hora, queres andar por essa regra? Não faleis mal de homem algum? Ele está dizendo assim: quem quer, a partir dessa hora, andar por essa regra? Não faleis mal de homem algum. Seja do bispo, seja do pastor, seja do irmão, seja da vizinha, seja do esposo, seja de quem for. Não faleis mal de homem algum. Ele está fazendo esse apelo. Quem quer tomar essa postura espiritual? Se vires teu irmão praticar o mal, queres falar-lhe de sua falta entre ti e ele somente? Depois tomar 1 ou 2 testemunhas e somente depois disso dizê-lo à igreja? Se este é o firme propósito do teu coração, então aprende uma lição. Não ouças dizer mal de ninguém. Não
Não é não ousas, é não ouças dizer mal de ninguém. Se não houvesse ouvintes, não haveria faladores. Você vai fazer um pacto espiritual, dizer assim, eu não vou ouvir ninguém mais falar mal de outro. É o R está dizendo. Você quer fazer esse pacto? Então aprende isso. Não ouças dizer mal de ninguém. Não escute. Se não houvesse ouvintes, não haveria faladores. Então seja grosso, seja estúpido. Se alguém vier falar de alguém, diga assim, eu não quero ouvir. Não fale comigo. Ah, você viu fulano de tal? Não fale comigo disso. Ah, o fulano pecou contra mim. Vá a ele. Não fale comigo isso. Não é? A UR diz assim, e não é receptador, segundo o provérbio corrente, tão bom como ladrão? Se, pois, alguém começar a dizer mal a teus ouvidos, repele-o imediatamente. Se alguém chegar perto de você e começar a falar, ó, você viu o que aconteceu? Você viu a fulano de tal? Repele, não fale comigo isso, eu não quero ouvir. Seja grosso, seja estúpido. Seja péssimo ouvinte do fofoqueiro. Recusa-te a ouvir do encantador, embora ele jamais tenha encantado tão suavemente. Use ele de maneiras delicadas, de doces melodias, com os melhores protestos de boa vontade para com aquele a quem está assassinando no escuro, para com aquele quem está ferindo sobre a quinta costela, né? A pessoa vem com uma palavra só, olha, eu queria falar só contigo, Reginaldo. Sabe, o fulano de tal fez isso comigo. Eu estou muito triste. Não é? A pessoa está matando o outro, tá fazendo maledicência sobre o outro, com palavras tão suaves, aí você vai ouvindo. Você vai ouvindo. Recusa-te resolutamente a ouvir. Embora o maldizente se queja estar sobrecarregado enquanto não fale. Olha aí, Conceição. A pessoa vai chegar e falar assim, eu tenho que falar contigo, Conceição. Eu estou sobrecarregado, eu tenho que falar contigo. O que é? O fulano de tal me fez muito mal. Não, está errado. Você não tem que falar comigo. Você não tem que falar comigo. Eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso. Está sobrecarregado? Continue sobrecarregado. Mas cumpra o que o Evangelho manda. Ó, sobrecarregar. Olha o que o Wesley disse. Vou ler a frase completa. Ó. Recusa-te resolutamente a ouvir. Embora o maldicente se queja estar sobrecarregado, enquanto não fale. Sobrecarregado? Louco! Estás embaraçado com o teu maldito segredo, como a mulher que se encontra a hora de ser mãe? Vai então e liberta-te de teu fardo pelo meio que o Senhor ordenou. Primeiro, vai e fale a teu irmão da sua falta, entre ti e ele só. Em seguida, toma contigo um ou dois amigos comuns e fala-lhe em sua presença. E se nenhum desses passos surtir efeito, então dize-o à igreja. Não é? Ele diz assim, sobrecarregado, louco, estás embaraçado com o teu maldito segredo, como uma mulher que se encontra à beira de ser mãe? Vai, então, liberta-te do teu fardo por meio que o Senhor ordenou. Faça o que o Senhor ordenou. Não é? Ah, Reginaldo, estou muito sobrecarregado. Eu tenho que te contar o mal que alguém me fez. Não vou te ouvir. Faça o que o Evangelho manda. Muito forte, né? Mas para que tua alma não corra perigo, não digas a ninguém mais, nem antes, nem depois, a não ser naquele caso de rara exceção em que seja absolutamente necessário para salvar o inocente. Não comente antes
nem depois. Ah, sabe que aquela pessoa me fez muito mal? Aí eu levei aquela pessoa, fui falar com ela, depois levei 2 testemunhas, depois levei o pastor. Não, você não pode falar disso depois, nem antes. Porque haveria de sobrecarregar a outrem, assim como a ti mesmo, fazendo participante do teu pecado, né? Então, a pessoa pecou contra mim, ou eu vi pecando. Eu vou ser maledicente, vou pecar falando com o outro. E, de certa forma, eu estou fazendo com que o outro venha a ser sobrecarregado pelo meu pecado de maledicência. Porque o pecado de maledicência, irmãos e irmãs, o que ele faz? Ele vai passando, Rômulo, de pessoa para pessoa, né? Eu conto uma coisa para o Rômulo, Rômulo conta para a Silvia, Silvia conta para a Nathalie, e aí aquele pecado de maledicência vai se sobrecarregando um ao outro, como se fosse uma queda, né, de dominó. E aí o Wesley termina. Olha como ele termina. É um contágio, é isso mesmo, Nathalie. Olha como ele termina. Ó, que todos vós que suportais o opróbrio de Cristo, a desonra de Cristo, que sois por escárnio chamados metodistas, sede um paradigma ao mundo cristão, ao menos nesse exemplo só. Na época aqui de Wesley, amado, as pessoas eram chamadas de metodistas como escárnio, era um apelido. Porque como eles tinham método para tomar Santa Ceia, método para realizar culto, método para fazer obra de caridade, método para ler a Bíblia, método para fazer campanha de jejum. Então, por escárnio, as pessoas os chamavam de metodistas, né? Ele diz assim, olha, sede paradigma ao mundo cristão, uma marca. Paradigma significa marca. Uma marca ao mundo cristão, ao menos nesse exemplo. Ele está dizendo assim, metodistas, não sejam maledicentes, não é? Expulsai a maledicência, o falatório, a murmuração. Expulse isso da sua vida. Que nenhuma dessas coisas proceda da vossa boca. Vede que não falais mal de homem algum, do ausente nada, a não ser o bem. Não é? Se você tiver que falar de alguém, fale o bem. Não é? A gente tinha um grupo, eu e Maria, a gente tinha 20 anos. A gente tinha um grupo de discipulado que a gente tinha essa regra. Essa era a nossa regra, o nosso rito solene. Não fale de ninguém, a não ser o bem. Se não tem o bem para falar, fique quieto. Vamos falar da Conceição? Vamos. Então vamos falar o bem. Né, Conceição? Conceição faz um pastel de carne maravilhoso. Conceição nos recebe na casa dela com todo carinho. Conceição está sempre querendo trabalho na igreja, né, Conceição? Então, vamos falar bem. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, né? Isso é coisa linda, gente. Amém? Isso é bênção do Senhor. Aleluia. Vede que não faleis mal de homem algum, do ausente nada, a não ser o bem. Uma vez que tendes de ser distinguido, quer queirais, quer não, seja esta a marca distintiva do metodista. Uma vez que vocês vão aparecer mesmo, vão ser distinguidos, que essa seja a marca. Olha, qual a marca do metodista? Ele diz assim, ele não censura ninguém pelas costas, para este sinal podeis reconhecê-la. Né? Nunca fale de ninguém pelas costas, nunca, 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 nunca. Que abençoado efeito desta negação de nós mesmos poderemos prontamente sentir em nossos corações. Você vai perceber, se você passar uma semana sem comentar a vida de ninguém, isso vai te dar uma leveza espiritual, vai te dar uma
paz que você nunca teve. Vai te distinguir. Vai ser o paradigma da sua vida. Glória a Deus. Né? Como nossa paz correrá como rio, quando assim seguimos a paz com todos os homens? Como será o amor de Deus abundante em nossas próprias almas, se desse modo confirmarmos nosso amor a nossos irmãos? Vai fazer um bem tremendo. Vou ficar essa semana sem falar sobre ninguém. Amém? A não ser coisas boas. E que efeito teria isso sobre todos os que estivessem unidos em nome do Senhor Jesus? Como seria maravilhoso se toda a igreja agisse assim. Como se aumentaria continuamente o amor fraternal, como aquele grande entrave oposto a ele fosse removido. Todos os membros do corpo místico de Cristo cuidaram então um dos outros. Se um membro sofrer, todos sofrerão com ele. Se um é honrado, todos se regozijarão com ele. Se cada um amará o seu irmão com puro amor fervente. Né? O Wesley está dizendo, tudo vai mudar, nossa vida vai mudar, nossa igreja muda se a gente começar a viver assim. Isso não é tudo. Que efeito poderia ter tal conduta, mesmo sobre o mundo louco e refletido? Logo, descobririam em nós o que não puderam encontrar entre todos os milhares de seus irmãos e clamariam, como Juliano apóstata perante seus cortesãos gentios: vede como esses cristãos se amam uns aos outros. Né? Essa é a palavra que Tertuliano usa, que os ímpios diziam sobre os cristãos. Vem como se amam uns aos outros. Né? O mundo inteiro iria olhar para a nossa igreja e ia falar assim, meu Deus, há uma diferença ali. Ali não há maledicência. Ali eles não comentam, nunca comentam sobre o erro de ninguém. Como seria diferente, Wesley diz. Por isso, principalmente Deus convenceria o mundo e também prepararia os homens para o seu reino. Como podemos facilmente aprender das notáveis palavras da última oração solene de nosso Senhor? Eu rogo por aqueles que hão de crer em mim, para que eles sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor apresse o tempo. O Senhor nos habilite a amarmos-nos assim uns aos outros, não apenas de palavra e de língua, mas em obras e em verdade, assim como Cristo nos amou. Glória a Deus. Que palavra tremenda, que palavra tremenda, que palavra tremenda. Nós que participamos desse seminário de teologia de Wesley e maledicência, a gente realmente ganhou muito, mas que a gente possa praticar. Amanhã virá alguém falando sobre o pecado de alguém. Pode ser até teu cônjuge. Não escute sobre o pecado do outro. Né? Cumpra o que a palavra de Deus diz. Você viu alguém pecar ou alguém pecou contra você? Vá até ele. Amado, o Wesley diz, não seja ouvinte. Não seja ouvinte do maledicente. Não se torne um maledicente e nem seja ouvinte do maledicente. Só existe fofoqueiro porque tem alguém que escuta fofoqueiro. Né? O Wesley diz assim, já que vocês são chamados e zombados como metodistas, pelo menos sejam diferentes nessa área. Ele diz assim, que esse seja a grande diferença de vocês.
Não sejam pessoas maledicentes, não é? A gente tem que aprender muito isso nos concílios da igreja, né, nos concílios regionais, nacionais, na própria igreja local, na nossa convivência familiar, né, no nosso café da manhã, na nossa janta, no nosso almoço, na nossa conversa com os filhos, não é? Nós temos tantos temas para conversar. Por que tem que conversar sobre o pecado de alguém? Não é? Isso é um pecado de falta de amor. Não é? Falta de amor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos viver o que a gente acabou de aprender. Amém? Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo que passamos juntos, estudando a teologia de Wesley, e foi tremendo para a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Agora nos dê uma noite abençoada de sono reparador e que amanhã possamos, ó Pai, na quinta-feira, ter um dia muito feliz e abençoado contigo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que alegria! Que bom, Reginaldo, que bom, Silvia, que bom, Nathalie, que bom, irmãos e irmãs, estarmos juntos, César, Agar. Foi bênção, pastora Deise Coimbra. Creio que foi um tempo muito bom que passamos juntos. Estou muito feliz. Amém? Semana que vem nós não vamos ter essa aula na quarta-feira. Eu vou estar numa reunião, mas eu senti no coração de em julho a gente estudar um outro texto, né, de Wesley. O sermão de Wesley que mais falou no meu coração, foi sobre perfeição cristã, né? Se for vontade de Deus a gente sentir paz no coração, em julho, nas quartas-feiras de julho, a gente pode trabalhar esse sermão, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma noite linda de sono, uma noite abençoada, um descanso reparador, amém? Amado Paulo César Muniz sem Hermes, Orlando, o nosso irmão Rômulo, né, Rodrigo, Nathalie, Agar, tá bem? Deus abençoe vocês, um beijo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Eu estou curado da maledicência. Diga aí comigo. Eu estou curado da maledicência. Em nome de Jesus. Amém. A paz, queridos. Uma boa noite a todos.